Irmãos, maravilha. É muito bom sermos obedientes à voz de Deus. Fico muito feliz por poder assim também ser obediente à voz do Senhor. Porque eu hoje, ao longo do dia, eu lutei um pouquinho com relação a essa mensagem, mas eu creio que Deus está no controle. Ele tem dirigido esta casa com misericórdia e graça. Nós temos sido alcançados e agraciados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus manifesta em Jesus Cristo. A paz do Senhor seja convosco. Amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A leitura é um pouco extensa, irmãos, mas se faz necessário para que a gente possa entender. É um texto bem conhecido, nós já passamos por aqui diversas vezes por esse texto, e muito já se ouviu falar acerca deste evento. Está a partir do versículo 11, que fala acerca do filho pródigo. Você pode falar com uma pessoa que está ao seu lado aí? Vamos começar de novo? Pode falar isso? Vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Vamos começar de novo? A irmã falou assim aqui, ó. Jesus Cristo está voltando, irmãos. A igreja tem noção do que isso significa? Jesus Cristo está voltando, irmãos. Irmãos? Vocês estão aqui? Amém. Aleluia, Jesus. Pensei que já tinha voltado, eu tinha ficado. Porque eu falei que Jesus ia voltar e eu não ouvi um glória. Jesus está voltando, irmãos. Glória a Deus. Ele vai nos levar para morar no céu. Ele vai preparar um lugar para nos receber. Isso precisa ser alegria, gozo na nossa alma. Nós temos que nos alegrar. O livro do Apocalipse revela-nos o cumprimento do plano, do propósito de redenção da humanidade para todo aquele que crê. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. A volta de Jesus Cristo é o prêmio do fiel. É para que a gente se regozije no Senhor. Vamos à leitura. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Irmãos, deixa eu ler aqui uma coisa aqui que eu estou precisando de óculos, está um pouquinho difícil. Vamos aqui. Mas o mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre os filhos, entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu ele em si e disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele andando longe, ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Traga depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar.
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Avancemos. Verso 30. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por um minuto, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer e louvar o teu santo nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem manifesto aqui, por intermédio do Santo Espírito. Nós confessamos a nossa necessidade de ouvirmos a tua voz. O quanto, Deus, precisamos, Senhor Deus, por meio da tua palavra, sermos alcançados, edificados em nossa fé, Senhor Deus, para que possamos crescer em intimidade contigo e nos tornarmos, Pai, filhos maduros, de maneira que desejemos, Pai, estar na tua presença por todos os dias das nossas vidas. Fala ao nosso coração, Senhor, que em nome de Jesus Cristo as minhas limitações não sejam impensíveis, Senhor, para que tu toque, fale ao coração de todos os seus filhos que aqui estão. Ainda, Deus, que de maneira singular o Senhor possa, Deus, manifestar a sua graça e glória, Senhor, e que todos sejam alcançados. Em nome de Jesus Cristo nós oramos assim, concordamos dizendo amém. Como é assim, queridos? Amados, nesse evento houve uma grande festa. E eu creio no meu coração que a expectativa do coração de Deus é que haja uma grande festa aqui neste lugar, nessa noite. Uma festa na terra custa caro, sim ou não? Sim. Imagina, querido, quanto custa uma festa no céu. Deve custar muito mais caro, né? Mas deixa eu te dar uma boa notícia. O preço já foi pago. Nós podemos nos alegrar, Senhor. Basta que um pecador se arrependa nessa noite e haverá uma festa no céu, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, aqui nós vamos falar de uma parábola que ela trata de 3 parábolas que têm um caráter muito parecido, muito similar. Aqui fala sobre a ovelha que se perdeu, fala da dracma que foi perdida e fala também do filho que saiu de casa. E é muito curioso nós vermos aqui umas movimentações acerca das soluções que se mostram necessárias dentro deste cenário de aparente perda. Acerca da ovelha, ele sujeitamente é um animal racional, que fora o fato de não ter essa consciência de resultados a partir do seu comportamento, ainda é dito que as ovelhas não têm muito senso de direção. Por isso a necessidade extrema do pastor a conduzi-la, a guiar, a cuidar e a proteger. E em virtude então desta convicção, que a ovelha perdida, ela recebe o benefício do resgate direto do pastor, que deixa as 99 e vai lá buscar essa uma que está perdida. Da mesma forma, a dracma, que está dentro desse capítulo 15, a dracma foi perdida dentro de casa. E se alguém perdeu, a responsabilidade de procurar e achar é daquele que perdeu a dracma. E nós vamos ver na narrativa que a mulher, ela põe-se a procurar a dracma dentro de casa, faz uma revolução, acende as lâmpadas, arrasta os móveis e se propõe a achar aquilo que havia perdido, porque era algo de grande valor. Mas voltando para o cenário do filho, nós precisamos entender
que o pai não teve força de influência para que esse filho tomasse a decisão de sair de casa. Então a ovelha se perdeu, a dracma também se perdeu, e o filho saiu de casa. Então a ovelha é resgatada pelo pastor, a dracma é encontrada por aquela que perde, mas o filho, ele precisa despertar e ter a consciência que é preciso voltar. E eu tenho certeza no meu coração que Deus nesta noite está falando com alguém. Filho, eu preciso que você volte. Filha, eu preciso que você volte. É muito curioso quando soa no meu coração e ecoa uma voz dizendo: rapaz, esse negócio parece que foi combinado. Não foi. É o Espírito Santo de Deus que rege todas as coisas. Isso vai se aplicar em vários cenários, contextos das nossas vidas. Por quê? Porque nós vamos falar de recomeço. E por isso que os irmãos que dissessem: vamos recomeçar. Porque muitas vezes em nossas vidas nos é requerido que nós tomemos a decisão de recomeçar. Que a gente tome uma decisão, tome uma atitude. Isso movido de uma convicção. A recomeçar. Quantas vezes nas nossas vidas nós somos levados a este cenário, a necessidade de um recomeço? Quantas vezes precisamos entender que recomeçar é digno? Recomeçar sugere um novo tempo, uma oportunidade, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Foi anunciado nesta noite que Jesus Cristo está voltando. E todo aquele que no seu coração deseja habitar nas mansões celestiais, herdar a Canaã celestial, a que o Senhor tem preparado para todos os seus filhos, precisam estar conciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Entenda, queridos, que isto é uma condicional. E todas as vezes que nós somos levados à presença de Deus, num culto, num dia como esse, nós precisamos reconhecer que estamos recebendo de Deus uma oportunidade de viver o melhor que se pode ter nesta terra, mas muito mais do que isso, no tempo vindouro. Porque a nossa vida aqui pode parecer muito grande, é grandiosa aos nossos olhos, considerando tudo que vivemos, passamos por aqui, porque aqui temos muitas conquistas, alcançamos muita coisa, conseguimos um bom emprego, temos uma boa família, temos filhos, amigos e tudo, querido, que um ser humano pode pensar em ter. Talvez nós venhamos alcançar isso aqui na terra. Mas isso não se compara, querido, com o que nós podemos viver na eternidade, na glória com Deus. Nada se compara com o que está por vir. A Bíblia vai dizer em Romanos de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no verso 9, capítulo 2, verso 9, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. É muito maior do que podemos pensar ou imaginar, querido. Entenda que as coisas que mais assolam a vida do ser humano aqui na terra, elas não estarão presentes. Jesus Cristo tomou poder sobre a morte. Querido, lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor. São essas coisas que mais nos aterrorizam, mais nos preocupam na terra, porque vivemos com medo da morte. E isso é uma loucura. Porque não chegamos ao entendimento pleno de que o nosso Rei e o nosso Senhor tem todo o poder sobre a vida e a morte. E aí andamos então assustados, temerosos, com medo, o que será de amanhã? Querido, nós andamos preocupados se teremos o que comer. Estou equivocado? Não estou, queridos. A Bíblia nos adverte, e o Senhor vai dizer assim: não andeis inquietos com que é vez de comer ou com que é vez de beber, porque Deus cuida, irmãos. Por mais que passemos por dias maus, por momentos difíceis, entenda, Deus tem cuidado de nós. E uma das coisas que traz consolo, afaga o nosso coração, nos mantém vivos, felizes, motivados a permanecer na jornada, é a convicção que Deus de fato tem cuidado de nós, queridos. A gente não pode querer exigir de Deus que não nos sobrevenha uma dificuldade, uma aflição, porque a Bíblia narra também, relata, em Eclesiastes capítulo 3, no verso 19, que todas as coisas sobrevêm de igual modo ao ímpio e ao justo, aos homens e aos cães.
Nós precisamos entender que a nossa grande promessa não está aqui na terra. A nossa grande promessa é o céu, queridos. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. Nós somos cidadãos do céu. O nosso reino não é aqui. O nosso reino é onde está o nosso Senhor, onde está o nosso Rei. Isso precisa ser uma coisa consistente em nosso coração. Mas tudo isso, querido, sendo trazido como consciência, não nos isenta de passarmos aqui algumas questões. E eu quero falar sobre planejar o recomeço. Precisamos entender também, irmãos, que a fé, ela precisa ser racional. Porque a fé racional, ela vai te conduzir e te direcionar para que você tenha a capacidade de discernir e escolher entre o certo e o errado. Agora, o mesmo direito que lhe é dado e a mim também de exercermos a livre escolha, assim compreendido como livre-arbítrio, esse mesmo direito que nos abre a porta da eternidade, também nos aponta ao abismo da condenação. Porque Deus já preparou, Deus já tem pronto tudo aquilo que entregará àquele que vencer, porque hoje de manhã foi falado sobre isso, que é o que vencer, ele concederá uma coroa. Nos será dado o direito de estarmos com o Pai e habitar para a eternidade com Ele. Mas entenda, irmãos, precisamos vencer em Cristo e estar nele, porque só nele seremos encontrados por Deus. Só em Jesus Cristo nós estaremos aptos a subir para o Pai, porque Ele é o elo de ligação, Ele é o caminho que nos concilia com Deus. O acesso foi gerado porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele rasgou o véu de alto a baixo e todos então tiveram direito de chegar-se ao Pai e falar com Ele face a face. Sim, uma vez que você tenha em si a marca de Jesus Cristo, uma vez que você tenha confessado o Senhor. Romanos, no capítulo 10, capítulo 9, no verso 10, vai dizer: a saber, se com teus lábios confessares que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou dos mortos, assim serás salvo. A confissão pública é um ato imediato, é uma aliança estabelecida diante de Deus e perante aos homens. Então há necessidade que façamos confissão pública, que declaremos com os nossos lábios que estamos no Senhor e permaneceremos nele até que Ele volte para nos levar. Então, fazendo exercício da fé racional, querido, precisamos escolher o que é bom. A Bíblia diz que o Senhor nos propõe todos os dias a vida e a morte, o bem e o mal. Mas Ele orienta que escolhemos o bem, que escolhemos o que é bom, para que possamos gozar aquilo que Ele nos propôs, acerca de vivermos com Ele, estar com Ele para a eternidade. E isso só acontecerá, queridos, uma vez que exerçamos uma fé racional. É importante sim sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, ver, conviver com as manifestações do Espírito, ver a manifestação dos dons espirituais. Isso é maravilhoso. Mas muito mais do que isso, é estar cônscio, é estar consciente acerca do posicionamento que devemos ter diante de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque é isso que vai nos reconciliar, é isso que vai nos ligar à possibilidade. Jesus Cristo é o religar de Deus, é Ele que nos reconcilia. Então, fazendo exercício da fé racional, precisamos entender que em determinados momentos das nossas vidas nós precisaremos planejar um começo ou planejar um recomeço. E acredito que a maioria de nós que estamos, talvez já tenhamos feito isso diversas vezes, planejado recomeço em nossas vidas. Aquele que talvez tenha o desejo de voltar a estudar, mas entenda que não é só planejar. Precisamos planejar para executar, fazer o plano e pô-lo em prática, para podermos alcançar aquilo que está prometido. E aí há uma máxima que diz que quem planeja governa e quem não planeja é governado. Nós podemos ver isso de forma muito clara na sociedade. As pessoas que têm sua vida mais organizada, que têm um bom planejamento financeiro, têm um bom planejamento familiar, pessoas que levam a sua vida com uma média organização, conseguem ser mais bem sucedidos nas coisas que fazem, alcançam melhores resultados. Por quê? Porque a organização é algo imprescindível. E Deus nos mostra isso o tempo inteiro. Não foi diferente na criação. Deus podia ter dito simplesmente: haja tudo, e tudo iria haver.
tudo ia existir, tudo ia acontecer, porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas, mas Deus vai mostrando como Ele espera que nós, tendo sido feito, como hoje foi ensinado, a imagem e semelhança de Deus, nos portemos como Ele, em organização para que as coisas aconteçam, e que a gente assim então possa ser beneficiado. Deus cria o céu, a terra, e vai fazendo separação. Deus divide, queridos, dias, horas, estações do ano. Entende que isso é um processo de organização que vai nos levar a uma condição para que nós então, a partir do planejamento de Deus, pudéssemos planejar a nossa vida. E eu volto no pensamento que um dia compartilhei falando acerca do dia, que tem 24 horas, dividindo em 3 terços. 8 horas é requerido que o homem trabalhe pelo Ministério do Trabalho. A carga horária média diária de trabalho são 8 horas. O Conselho de Saúde também aconselha que todo homem deva dormir em média de 8 horas por dia. E aqui foram construídos 2 terços do tempo. E as outras 8 horas que restam, sendo o último terço do tempo, é para que a gente aplique isso em favor de nosso benefício direto, em coisas que vão edificar a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, estreitar o relacionamento com Deus, com os nossos familiares. E a gente vive na total contramão daquilo que é proposto, porque hoje trabalhamos às vezes 10, 12, 14, 16 horas, tem pessoas que trabalham 20 horas por dia, e aí surge o desequilíbrio, como vive mal essa pessoa. E é lamentável, porque às vezes participa dessa aventura. Isso não é bom. Isso sugere má administração do tempo. E às vezes falamos assim: olha, precisamos nos apressar porque o tempo já é contra nós. Equivocado. O tempo não é contra mim nem contra você, porque Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. E nós precisamos aprender em Deus a nos tornarmos melhores mordomos do Senhor e gerir melhor a nossa vida. O tempo, a família, as finanças, tudo que fazemos, a obra de Deus, precisamos ter tempo, porque o tempo que precisamos, Deus nos deu. O problema é que nós não conseguimos administrar. Mas voltamos ao raciocínio acerca do planejamento e compreender o como é importante e imprescindível para que as coisas funcionem dentro do certo. E aí, queridos, falando deste momento que esse jovem viveu, acerca de tomar a decisão de sair da casa do pai, pensando acerca da vida dele e da decisão que ele tomara, eu vou refletir a respeito disso, compartilhar com os irmãos, e acredito que ele tenha tomado essa decisão movido de convicções. E nós precisamos também ter cuidado com isso, das convicções que temos em nosso coração, que trazemos para a nossa mente e que aplicamos em nossas vidas, porque muitas coisas que nos acontecem são resultantes das nossas convicções. Esse rapaz, quando ele toma a decisão de pedir a sua herança, a sua parte que lhe cabia na herança, solicita algo que pode ser que aos olhos de alguém pareça ser lógico, mas não era, porque não existe herança de pai vivo. E ele vai requerer do pai uma herança, estando ainda o pai vivo, então não era direito cabido. Mas é interessante, queridos, não é a atitude desse moço, mas sim do seu pai, porque da mesma forma que o pai fez com o filho, Deus faz conosco também. Como assim, diácono? Olha, o filho vai cá, o pai solicita a sua herança, porque ele quer ir embora. Ele quer cuidar da sua própria vida, ele quer administrar os seus recursos, as suas possibilidades. Ele acha que será um bom gestor da sua vida, será um bom gestor dos seus recursos. É o que muitas vezes nos acontece. Achamos que podemos fazer boa gestão da nossa vida, queridos. A gente não sabe fazer isso. Por mais que nós sejamos organizados como pessoas, fisicamente falando, a gente pode até lograr alguns êxitos, mas entenda, nós somos espíritos antes de sermos um corpo físico. Então a coisa começa no campo da espiritualidade, no campo espiritual, porque somos espírito que habitamos em corpo e possuímos uma alma, somos tricotômicos, assim como Deus é 3, somos nós também 3. E aí podemos por algum momento fazer uma boa gestão, mas entende, sem a orientação de Deus, sem a orientação do Espírito, nós não faremos o que é bom. E nós vamos ver diversas vezes homens dentro da Bíblia sendo assim chamados como homens de Deus, assim como Davi, homens segundo o coração de Deus. No instante que ele se perde com relação à orientação da parte de Deus, a Bíblia diz que chegado o tempo, tendo discorrido um ano, no tempo em que os reis saíram à guerra, Davi, porém, ficou no palácio. Compreendemos o erro aqui. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Então entenda que está no lugar errado, na hora errada,
pode te levar a uma queda, pode te levar à separação de Deus. Precisamos ser vigilantes com isso. Faltou orientação de Deus na vida de Davi, porque ele se fechou. Se ele estivesse aberto ao mover do Espírito Santo de Deus, ele não teria ficado em casa. Porque a Bíblia diz: no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi era o quê? Ele era soldado? Não. Ele era rei. Então ele tinha que estar na guerra, porque aquele tempo era o tempo dos reis estarem na guerra. Irmão, não esteja no lugar que você não deve estar. Não frequente lugares que não são pertinentes a você, que é um servo de Deus, um filho de Deus. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que se senta na roda dos escarnecedores. Os lugares que você frequenta, que podem determinar os resultados da sua vida, da minha também. Então nós precisamos frequentar lugares que sejam pertinentes ao servo de Deus, ou aquele que quer se portar como tal. Então esse jovem toma a decisão de sair. E fascinante que o pai não se opõe. Muitas vezes algumas pessoas querem sair da presença de Deus, querem sair da casa de Deus, querem abrir mão de responsabilidade diante de Deus, na obra da casa do Senhor, em todos os aspectos, setores, cenário, e assim também muitas vezes em suas casas, em minha também, nas nossas casas, nos nossos lares, queremos tomar decisões com as nossas convicções. Vamos com uma condição de egocentrismo, achando que teremos sempre razão, que estaremos sempre certo, que os nossos pensamentos serão perfeitos sempre. E não é isso que acontece. E o pai aqui, compreendendo que aquele menino pudesse não estar certo, que talvez não estivesse, mas o pai não vetou, como Deus muitas vezes não nos veta de errar. Deus, Ele pode intervir, mas Ele vai tirar de nós o exercício do livre-arbítrio. Nós precisamos escolher. E tudo que Deus espera de nós é que nós escolhemos a melhor parte. É estar diante dEle, é estar na presença dEle, é estar na casa dEle, é estar se relacionando com os santos, é estar vivendo a promessa. Mas lembre-se, isso tem uma condicional. O pai não veta, o filho pede a parte da herança. Tá bom, filho, vai. E muitas vezes fazemos isso. Pedimos a Deus que nos despeça para que nós possamos ir a algum lugar, estar numa terra longínqua, fazendo Deus sabe o quê. E aí, querido, entender que isso é fruto das convicções. As decisões, elas partem e surgem das convicções que temos, dos princípios de verdade que são estabelecidos em nossos corações. Eu sou movido pelo que eu creio, e eu preciso entender isso, que aquilo que eu creio vai determinar a direção na qual eu vou andar. Se eu creio que é um céu de glória me esperando, eu vou andar na direção de Jesus Cristo, porque Ele diz, querido, que nos levará para estar com Ele, para habitar com Ele. Agora, se eu não creio nessa verdade, meus irmãos, eu não vou me mover nessa direção. Eu preciso ser alimentado, ser nutrido na fé, a partir da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E entender, querido, que muitas vezes nós temos dificuldade com isso. Eu tenho, que todos nós tenhamos essa dificuldade de entender que às vezes as nossas convicções estão equivocadas. A gente acha sempre que está certo. Quando entramos num desacordo com uma pessoa que está próxima de nós, a primeira certeza que nós temos é: quem errou foi ele. É sempre assim, irmãos. Por isso temos dificuldade de pedir perdão, por não compreender que eu posso estar errado segundo os meus conceitos. É que eu sempre direciono a responsabilidade para o outro, porque o outro me feriu, o outro me magoou, o outro me machucou. É sempre o outro. E vamos aqui então fazer exercício da síndrome adâmica, porque quando Adão peca no Éden, não foi diferente com ele. Deus chama Adão para responsabilidade, esperando uma confissão e arrependimento. Adão não tem essa capacidade. Quando Deus pergunta: Adão, onde estás? Ele vai dizer: Senhor, quando ouvi a sua voz, temi e me escondi, porque estava nu. E aí Deus pergunta: Adão, acaso comeste tu do fruto da árvore que está no meio do jardim, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu te disse que não comesse? Adão não disse que comeu, que não comeu, que ia tomar decisão, sim ou não. Imediatamente ele faz aquilo que muitos de nós fazem até hoje. Foi a mulher que tu me deste. Irmãos, é mais fácil jogar para o outro a bola. Isso na nossa mente produz um certo gozo. Entenda, assim como Adão transferiu a responsabilidade e recebeu condenação, muitas vezes, quando fizermos isso, nós também estaremos abrindo o mesmo precedente. Porque
Porque o que Deus espera de nós, muitas vezes, não é só pesar sobre nós a responsabilidade, é um coração sincero e arrependido. Porque ainda que tenhamos errado em alguma coisa, precisamos achar em Cristo Jesus capacidade para voltar no caminho e consertar tudo aquilo que fizemos de errado. Porque isso é nobre aos olhos de Deus. E de certo, Deus terá uma grande festa preparada para nós, querido. Porque a gente pensa que quando a gente voltar para a presença do Pai, quando a gente voltar na direção de Deus, ou quando buscarmos o acerto, Deus estará lá naquele ar certo, pronto para nos punir, nos castigar. Querido, entenda uma coisa, nós precisamos conhecer o Deus que servimos. Porque esse moço também não conhecia o pai dele. E aí então, movido as suas convicções, vai, sai, faz tudo o que tinha que fazer de errado. Entenda, a Bíblia vai nos revelar que ele estava totalmente equivocado segundo as suas convicções. E aí, queridos, entender que as decisões sempre vão gerar resultados. Se estamos aqui hoje é porque decidimos pela melhor parte. Esse é o resultado da tua escolha no dia de hoje. Eu escolho Deus, você também. Então, queridos, estamos neste lugar, porque escolhemos Deus no dia de hoje. Mas podíamos estar em casa assistindo um filme, comendo uma pipoca, ou quem sabe até Chevrolet. Podíamos, querido, porque temos livre-arbítrio. Entende como a escolha determina a sua vida e a minha também? Eu escolhi estar aqui com a minha família, eu escolhi estar aqui com vocês. E eu preciso me alegrar nisso, porque o resultado disso é bom. O resultado de estar aqui é bom, queridos. Glória a Deus. As nossas atitudes, as nossas decisões, movidas pelas convicções, vão gerar resultados. E eles não poderão ser evitados. Poderão ser corrigidos sim. Mas a partir do momento que a gente entenda a necessidade de converter, de convergir, de mudar a direção, de voltar. Porque se não entender, nós não faremos. Esse moço viveu esse período, teve o seu impacto, porque as decisões estavam erradas, levaram ele para um lugar que ele não queria estar. Queridos, pense comigo, será que esse jovem, quando começou a planejar a sua saída e a sua boa vida, longe do pai, vivendo como um milionário, será que esse jovem pensou por algum momento que ele comeria ou desejaria comer as alfarrobas dos porcos, a lavagem? Será que no planejamento dele, em algum momento estava lá escrito no script assim, no dia tal, do mês tal, do ano tal, tantas horas eu vou olhar para a lavagem e vou desejar comê-la? Será que estava no script dele, no planejamento? Aquele moço não queria. Nem passava pela mente dele que em algum momento da vida poderia ele desejar alimentar-se com as alfarrobas dos porcos. Então ele encontrou o que ele não buscava. E muitas vezes as decisões erradas que tomamos em nossas vidas nos levam a viver coisa que não queremos viver. Nos leva a passar por situações que não queremos passar. E precisamos entender que isso é um fruto gerado da decisão que tomamos a partir das nossas convicções. Então precisamos voltar na orientação de Paulo acerca de vivermos com maturidade. Porque Paulo vai falar na carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando era menino, pensava como menino e agia como menino. E ele vai dizer, agora que me tornei homem, as coisas de menino ficaram para trás. Então antes de mudarmos o comportamento, nós precisamos mudar a forma de pensar. Precisamos pensar diferente. Precisamos pensar de forma amadurecida com a mente de Cristo. Porque ele também relata em Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2, não nos contenteis com as coisas desses séculos, não amoldeis as vossas mentes às coisas do mundo, antes buscar a renovação das vossas mentes por meio da palavra. Precisamos nos encher da palavra de Deus para que nós sejamos assertivos, nos coloquemos assertivos segundo as nossas convicções. Entender que tudo aquilo que contraria a vontade de Deus vai nos levar a um lugar ruim. Quero entender no meu coração que esse jovem não estava ali por orientação de Deus, tomando a sua herança, saindo de perto do Pai, indo viver numa terra longínqua, que muitas vezes nós fazemos. As convicções levaram ele para lá. Mas ele não planejava isso. Ele achava que seria uma vida boa. E quantas vezes saímos de lugares, nos movemos de alguns cenários, achando que a vida lá no outro lugar vai ser bom, achando que estar em outra terra vai ser melhor para nós, porque aqui eu posso administrar, aqui eu não preciso me submeter a nada, aqui eu não preciso estar no comando do papai. Entenda uma coisa, querido, coisa boa é estar debaixo das mãos do Pai, coisa boa é estar sob a orientação do Pai, é receber a orientação do Pai, seguir o plano, porque o Pai vai nos conduzir a um bom lugar. E esse menino então faz isso. E aí, querido, eu quero falar sobre um ato de coragem, dentro desse cenário de planejar o recomeço,
esse moço ele tem um ato de coragem. Por quê? A primeira coisa que acontece quando ele cai em si, porque ele compreende que ele errou. Nós precisamos aceitar isso, que às vezes erramos sim. Às vezes nós erramos, irmãos. Mas pior do que errar é não reconhecer que erramos. Porque quando nós aceitamos o erro, nós reconhecemos que erramos, homem e mulher de coração nobre, reconhece, eu errei. Isso é uma atitude de nobres, queridos. E entendendo isso, você vai se abrir em sinceridade, assim como esse jovem fez. E aí aqui surge então o planejamento, porque só podemos planejar no recomeço, uma vez que entendamos que aonde chegamos não é um bom lugar, e o que estamos vivendo não é bom, não é o que Deus tem esperado de nós, ou para nós. Então ele começa a planejar. Olha o plano dele sendo montado. Bom, na casa do meu pai, queridos, o que faz ele planejar o retorno é a memória que ele tem acerca do pai. Qual é a memória que nós temos do pai? O que nós temos na nossa mente acerca do nosso pai? Ainda que não o conheçamos plenamente, mas nós sabemos que ele é generoso. Não conhecemos plenamente, mas sabemos que ele é bom. Tem muitas características do pai que nós não conhecemos. E o moço, movido dessa lembrança de bom na casa do meu pai, até o jornaleiro tem o que comer, até o trabalhador tem alimento na casa do meu pai, eu estou aqui passando fome, desejando me alimentar com os alfarrobos dos porcos. Entende que ele podia estar naquela condição e não ter reconhecido isso, irmãos, e permanecer ali mendigando. Olha, eu estou na condição desfavorável, mas eu estou certo. Eu quero convidar, irmãos, vocês, nesta noite, porque eu me coloco nessa condição. Eu quero abrir mão das minhas convicções. Eu quero abrir mão das minhas certezas do mundo. Eu quero abrir mão das certezas que o homem falho adquiriu por sua jornada e caminhada simples na terra. Eu quero viver as convicções que foram trazidas do alto. Eu quero viver as convicções que foram reveladas por Deus ao meu coração. Eu quero ir para o lugar que Deus disse que é o bom lugar. Eu quero ir para o lugar que Deus disse que preparou para mim um lugar. E para você também um lugar. Eu não quero ficar preso a esta terra que não tem nada a propor de bom. Então, mudando, querido, a nossa convicção. Esse moço volta com a consciência de que o pai era sensato. O pai era bom. Aí então começa a montar no plano, eu vou voltar para a terra do meu pai. E quando chega lá, eu vou dizer a ele: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um de seus trabalhadores. E aí, fazendo o plano, então a Bíblia vai dizer: levantou-se ele e foi em direção à casa do pai. Ele muda a convicção. Entende que agora o melhor lugar para ele é estar perto do pai? Aquele que há pouco foi despedido por suas convicções, achando que podia viver por sua conta e tomar as decisões a partir das suas convicções, do seu credo. Agora ele está entendendo: olha, eu não sei consertar as coisas, eu não sei resolver as coisas, eu não sei decidir, eu não sei escolher. Então eu preciso estar perto de quem vai me ajudar a fazer isso de forma acertada. Então ele decide voltar para perto do pai. Só que é intrigante perceber que esse moço não conhece o pai, porque a expectativa do coração desse moço era chegar lá e conseguir trabalho e comida. A boa notícia da parte de Deus, queridos: Deus tem muito mais para nos entregar do que nós estamos buscando. Deus tem muito mais do que podemos esperar, queridos. Se nós entrarmos num nível de relacionamento maior com Deus, de intimidade, e conhecer o Pai na plenitude, nós vamos entender que o que Ele tem é muito mais do que nós esperamos. Esse moço, ele queria só voltar para a casa do Pai para ter trabalho e comida. E assim ele estabelece o seu plano e dá seguimento e diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Nós não precisamos ter essa imagem de Deus, de um pai severo que está aqui pronto e disposto a nos punir e nos castigar pelo tempo que erramos no passado. Nós precisamos aprender que Deus está nos esperando, compadecido e com o coração cheio de compaixão, vindo na nossa direção para nos abraçar,
para nos ajudar, para nos assistir, nos auxiliar a fazer tudo novo, a fazer tudo de novo, a fazer diferente de tudo que já fizemos até hoje, a nos posicionarmos de maneira diferente ao que já fizemos, porque um dia tomamos a decisão de sair, mas quando tomamos a decisão de voltar, queridos, Ele tem preparado para nós vestes de honra, anel para colocar no nosso dedo, sandália para calçar nos nossos pés. Ele tem um novilho cevado, querido, que estava lá reservado para uma grande festa, mas não uma festa maior para o Pai do que o retorno, o regresso de um filho. Não há prazer maior para o Senhor do que seja encontrado aquele que estava perdido. Aleluia. Precisamos trazer isso para o nosso coração e viver os novos frutos dessa decisão que tomamos a partir da nova convicção. Precisamos identificar os erros, ir na direção do recomeço, assim como esse jovem reconheceu, tomou a decisão de recomeçar. Eu vou fazer de novo. Será que foi fácil para ele? Não foi. Como talvez não seja fácil para nós tomarmos a decisão de recomeçar. E aonde estamos precisando recomeçar na nossa vida, queridos? Precisamos, queridos, mover-nos segundo uma nova convicção, ter esse ato de fé, mudar a rota. Se estamos numa direção contrária, afastando-se, distanciando-se de Deus, é hora de voltar. É hora de voltar. O dia é hoje, o tempo é esse, a hora é essa. Precisamos voltar, recomeçar, começar de novo. É preciso um ato de coragem. Esse moço, ele se apresentou ao Pai. Ele tomou uma decisão de fé. Ele encheu-se de coragem e apresentou-se ao Pai. Ele foi na direção do Pai. Entenda que o Pai estava em casa e permaneceu. O Pai está aqui nessa noite esperando você. O Pai está aqui essa noite esperando. O Pai está aqui esperando você tomar sua decisão de fé. Você vir na direção dele, estender as suas mãos e dizer: Pai, eu estou aqui. Eu quero começar de novo. Eu quero fazer diferente. Se eu errei até ontem, Pai, a partir de hoje eu não quero errar mais. Eu preciso dos teus conselhos. Eu preciso da tua orientação. Eu preciso da direção do teu Espírito. Pai, seja comigo, Pai. E aí ele toma então essa decisão. E aí então ele vai conhecer o Pai, que até então ele não conhecia. As convicções dele diziam que ele poderia conseguir um emprego e alimento. Mas como eu já falei uma vez e repito, o Pai tinha muito mais para ele do que ele esperava receber. Precisamos, queridos, viver em Deus um novo tempo e viver um recomeço. Que possamos, em Cristo Jesus, planejar um recomeço para termos um novo tempo em Deus. E que possamos assim receber tudo aquilo que o Pai tem preparado para nos dar, para nos entregar. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, para que possamos glorificar e louvar o nome do Senhor. Você fecha seus olhos por um momento, reflita comigo acerca de umas questões que vou colocar agora para ser analisadas. O que o Pai tem preparado para você? O que você acha que o Pai tem preparado para você? A outra coisa é, muitas vezes nos preocupamos com o que os outros vão dizer. Esse moço, quando ele volta para casa, o irmão mostrou indignação. O irmão não se alegrou com a volta dele. Mas entenda uma coisa, que não importa o que os outros vão pensar ou o que os outros vão dizer. O que as pessoas que estão lá fora, assim como o irmão indignado, vão manifestar. Não importa, porque o que o irmão pensava, simbolizando a terceira pessoa, não mudou o posicionamento do Pai. Entenda que as coisas que as pessoas pensam a seu respeito não vai mudar a posição de Deus diante de você. Não vai mudar o posicionamento de Jesus Cristo, que está aqui nessa noite esperando de braços abertos. Que está esperando você tomar uma decisão de fé e vir na direção dele para um novo tempo, para viver um recomeço, para que possamos viver um novo tempo da parte de Deus. Mas para isso, queridos, assim como esse jovem entendeu no seu coração que ele estava na direção errada, precisava tomar uma decisão, uma atitude, precisamos fazer da mesma forma. Aleluia. E manifestar aquele desejo no nosso coração de estarmos na presença do Pai, de nos relacionarmos com Ele, de vivermos um novo tempo, baseado numa nova convicção. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, Deus Pai, entregar em tuas mãos todos aqueles que aqui estão, Senhor, clamando, Deus, intercedendo, Pai, em favor dessas vidas.
a todos nós que aqui estamos, Pai. Pode ser, Deus Pai, a confissão de fé, a receber Jesus Cristo, reconciliação contigo, ou até recomeço, Deus, em alguma área da vida do meu irmão que ele precisa recomeçar, fazer de novo, Pai, fazer tudo novo. Eu quero pedir, Deus, que o teu Santo Espírito possa estar auxiliando nesta noite, possa estar, Deus, conduzindo, tomando pelas mãos, Senhor Deus, e acompanhando, Deus Pai, para que eles venham na decisão de acertar, na decisão, Senhor, na direção, Senhor Deus, do teu abraço, Senhor, do teu auxílio, do teu favor, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia, Pai, dá-nos, Senhor Deus, novas convicções, um novo entendimento, Pai, acerca daquilo que cremos, que pensamos, que possamos olhar, Deus, com os teus olhos, possamos, Pai, ser convencidos pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, venha por terra toda impossibilidade, toda vergonha, toda timidez, todo embaraço, seja arrependido nesta noite, Senhor, que venha ter em nosso coração o desejo de estar na tua presença, desfrutar, Deus, do bem que o Senhor nos tem proposto, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, tu possa estar tocando o coração dos teus filhos nesta hora, em nome de Jesus. E sendo breve, queridos, quero fazer um convite a você que deseja no seu coração, que essa igreja permaneça de olhos fechados, interceda nessa hora, em nome de Jesus. A você que deseja reconhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida, reconciliar-se com o Pai nesta noite, vem na direção do Pai, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. A você que deseja receber Jesus, ou se porventura você em algum momento teve na presença do Senhor, caminhou com Ele, mas como esse jovem em algum momento tomou a decisão de afastar-se, que não nos cabe saber a razão, não nos interessa saber, não nos importa. Importa que você hoje possa participar de uma grande festa, porque o Pai está esperando por você. Se você deseja reconciliar com Jesus Cristo nesta noite, tomando a sua decisão de fé, dizendo: Senhor, eu quero lutar com a tua presença, ou você quer aceitar Jesus, acende com uma de suas mãos para nós orarmos por você. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Peço às irmãs que dê um abraço nas irmãs ali, por favor, em nome de Jesus. Amém. Isso. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, tem mais alguém que quer decidir por Jesus nessa noite? Há tempo para você. Como foi dito aqui, que Jesus está voltando, queridos. O tempo é esse, a hora é essa. Hoje é o dia do seu regresso. O Pai está esperando. Eu não vou me alongar, queridos. Vamos orar pelos irmãos. Eu peço a igreja que estenda as mãos na direção das irmãs para nós orarmos. Só peço às irmãs que olhem, por favor, para as irmãs. Lília e Elisângela. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu quero nesta noite apresentar-te, Senhor Deus, as tuas filhas, Pai, Lília e Eliane, Senhor, que hoje, por meio de Jesus Cristo, Deus, tem estabelecido contigo uma aliança, Pai, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus, Pai, em nome de Jesus, escreve, Deus, o nome das tuas filhas no livro da vida, Pai, com o sangue de Jesus. E Pai, que elas possam, Pai, ter dessa decisão tomado uma decisão irrevogável, que elas não venham, Pai, retroceder nem recuar, mas que antes, motivadas pelo Teu Santo Espírito, possam avançar na Tua direção e possam caminhar contigo e possam receber os Teus cuidados. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja oramos na autoridade do nome de Jesus. E se havia algum peso de maldição sobre a vida das irmãs, nós repreendemos nessa hora que todo jugo caia por terra, que toda maldição seja repreendida, que todo trabalho feito seja aniquilado e que as minhas irmãs possam viver a plenitude da fé na Tua presença. Nós oramos assim, Pai, e o fazemos no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Você que crê assim, concorda, diga amém e aplauda o Senhor. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Como é sempre, irmão? Amém, queridos. Quero convidar os irmãos para neste momento nós estarmos entregando a Deus a nossa fidelidade. No livro de 2 Crônicas, capítulo 31, verso 12, vai dizer que executiam ali fielmente
os dízimos e as ofertas e entregavam isto aos sacerdotes que estavam a cargo deste serviço, a administração. E aqui, queridos, eu fico muito atento a essa parte, a essa passagem que ele está, porque ela fala acerca da fidelidade. E uma das maiores formas de expressarmos fidelidade a Deus, ou fidelidade a Deus, era a devolução do dízimo da oferta, compreendendo, querido, que isto é o que produz o mantimento necessário na casa de Deus, ou aquilo que vai manter a obra. Deus não precisa, mas nós que cristãos precisamos. Um dia, quando precisei receber Jesus Cristo, tinha uma porta aberta me esperando, na qual eu entrei por ela e fui alcançado pela misericórdia de Deus. Então, toda vez que nós nos envolvemos com a obra de Deus desta forma, nós estamos assim sendo agentes de Deus para que vidas continuem sendo alcançadas. Então, eu convido os irmãos nessa hora para estar segurando na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Nosso pastor vai receber aqui os dízimos e a sua oferta segura na sua mão por um momento. Nós vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, queremos nesta hora te agradecer pela vida dos nossos irmãos, os dizimistas e ofertantes, Senhor. Toma, Deus, em tuas mãos poderosas, teus filhos, Pai, prospera, multiplica, faz, Deus, faz superabundar a sementeira, Senhor Deus, que os teus filhos possam ter os seus lagares alargados, Senhor Deus, e ter multiplicado as suas sementes, Senhor Deus, a 30, 60 e a 100 por um, Pai. E que de nada os teus filhos venham ter falta, mas que antes, ao cumprir da tua palavra, eles venham ter, Deus, de maneira que possam abençoar outras vidas, aqueles que precisam. Peço também, Deus, Pai, para aquele que hoje possa estar impossibilitado de participar deste momento, mas que o Senhor, Pai, traga oportunidade para que os teus filhos possam assim participar e se alegrar, Deus, no momento do ofertório e do dízimo. Pai, nesta hora oramos, Pai, abençoando o teu povo, fazendo menção no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Aquele que assim concorda, diga amém. Amém. Oh